Olá, a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família, e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje vamos dar continuidade à reflexão que estamos fazendo sobre as duas testemunhas, no sentido de ver agora os trabalhos evangélicos da segunda testemunha de Apocalipse. A primeira testemunha, ou o primeiro precursor, nós já entendemos que foi João Batista, que a missão dele era preparar a primeira vinda de Jesus, ou seja, preparar o povo de Israel para a chegada do Messias. Como ele se identificava? Ele dizia de si mesmo que ele era uma voz que clamava no deserto. Agora, nós começamos uma reflexão sobre a segunda testemunha de Apocalipse, que virá preparar o povo de Israel, e nós vamos trabalhar bem isso hoje, preparar o povo de Israel para a volta gloriosa de Jesus. Ou seja, ele é um novo precursor e que se identifica, como nós trabalhamos lá na parábola das 10 virgens, como uma voz que clama na noite. Bem, a Sagrada Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o Primeiro e Segundo Testamento, tem formas diferentes de trabalhar o mesmo assunto. Às vezes, nós identificamos personagens que em determinados lugares têm nomes ou apelidos ou designações diferentes. Por exemplo, Jesus, ele é chamado de leão da tribo de Judá. Ele é chamado de Cordeiro de Deus. Compreende? Então, assim, mesmo usando diversas maneiras, como o Filho do Homem, Jesus mesmo ele dizia sobre si mesmo, nas parábolas, nas pregações dele, ele falava assim, quando o Filho do Homem vier, ele estava falando dele. Mas ele não falava assim, quando eu vier. Não, ele falava, quando vier o Filho do Homem. Para que ele fazia isso? Para que nós, olhando a Sagrada Escritura, a gente consiga fazer esse vínculo dessas referências. Compreende? E por que eu estou falando isso? Porque o texto que nós vamos trabalhar agora, que vai falar dessa volta de Jesus, e desses trabalhos do precursor, a segunda testemunha de Apocalipse, ali ele vai receber agora um nome diferente. Nós não sabemos quem é a pessoa. Isso está reservado para o coração de Deus quando a segunda testemunha de Apocalipse vier. Mas veja só, qual o trabalho da segunda testemunha? É preparar o povo de Israel para a volta de Jesus. Mas veja, Israel não acredita que Jesus é o Messias. E é claro que nós estamos trabalhando todos esses textos, todas essas histórias bíblicas para a gente montar aquele quebra-cabeça. Então vamos lá. Como nós podemos entender o trabalho dessa segunda testemunha? Quando nós lemos o Apocalipse ali no capítulo 6, nós vemos que, de uma maneira profética, é dito que os cristãos, ao passar do tempo, vão perdendo a vida. São aqueles que guardam o testemunho de Jesus e os mandamentos de Deus. A gente vê isso lá no capítulo 12, a gente vê isso no capítulo 6. Só que, como eles são martirizados, ou seja, eles são arrancados da terra, perdem a vida por causa daqueles 3 cavaleiros apocalípticos, a guerra, a miséria e a morte, eles vão perdendo a vida durante a história e eles chegam a um determinado momento que eles questionam a Deus. Senhor, até quando você deixará de fazer justiça do nosso sangue sobre os habitantes da terra? E aí vem uma referência muito importante. Porque para eles é dito assim,
que eles aguardassem mais um pouco, até que se completasse o número daqueles que deveriam ser mortos. Perceba essa referência. Por que, né, João no Apocalipse vai usar essa expressão até que se complete um número? Percebe que ele tem um número específico? Não é? Ele não falou de um grupo, de uma multidão, ou de determinada pessoa, ou determinado povo. Não. Ele falou até que se complete o número dos irmãos. Mas na história já vieram morrendo diversos irmãos na fé. Mas agora tem que se completar um número. Que número que é esse? É isso que nós vamos trabalhar agora. O trabalho evangélico da segunda testemunha está começando. Para isso, eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos começar ali do versículo 2. Vamos ver como o nosso amigo João diz que essa segunda testemunha vai realizar os trabalhos evangélicos dela. Vai nos dizer assim: vi outro anjo que subia do Oriente e que tinha o selo de Deus vivo. Gritou com voz forte para os 4 anjos encarregados de danificar a terra e o mar: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram marcados: 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Veja, algumas pessoas pensam que a grande tribulação que Jesus falou nos evangelhos, que virá sobre o mundo, é para o mundo inteiro. Não é. A grande tribulação que Jesus se referiu é ali, centralizada em Israel. Para quem? Para os judeus. Por quê? Vamos abrir esse leque, vamos ver este quadro que está sendo desenhado nas Escrituras. O anticristo vai se manifestar. Os judeus vão acolher o anticristo como o Messias que eles estavam esperando, porque eles não acreditam que Jesus de Nazaré era o Messias enviado por Deus. Bem, durante algum tempo, em outra oportunidade, nós vamos trabalhar essa questão do tempo do anticristo, mas durante algum tempo ele vai ser muito bom para o povo de Israel. Por quê? Porque ele vai trazer paz com os vizinhos. Quem são os vizinhos dos judeus? Lá do povo de Israel. São nações que odeiam os judeus. Na maioria deles, né? Na maioria absoluta deles, são os descendentes de Ismael. Lembra que Abraão teve 2 filhos? Um filho da promessa e outro filho da escrava. O filho da promessa, o Isaac, gerou o povo judeu. Mas o filho da escrava, o Ismael, gerou um povo que, na sua grande maioria absoluta, digamos assim, se tornou um povo que odeia os judeus. Ou seja, são 2 povos irmãos, descendentes de um mesmo pai, Abraão, mas que eles, ao derredor de Israel, odeiam os judeus. Na maioria, hoje, na religião que eles seguem, a maioria deles são islâmicos. A maioria, a grande, absoluta maioria, são de islâmicos. Então nós estamos falando daqueles povos que vivem no Irã, no Iraque, no Egito, na Turquia. Consegue perceber? Se você olhar o mapa do Oriente Médio, você vai ver que todos esses povos circunvizinham o Estado de Israel. E todos eles odeiam os judeus. Tanto que nós temos até visto recentemente grandes conflitos começando a acontecer novamente lá em Israel. Então,
quando vier o anticristo de alguma maneira demoníaca vai conseguir fazer com que esses povos árabes, na sua maioria islâmicos, junto com Israel, né, os judeus, eles se unam como que um povo só. Esta união deste povo, esse conjunto de nações, é o que nós entendemos como a besta. E o líder de todos esses povos, de todas essas nações, será o anticristo. Só que enquanto o anticristo estiver realizando esses grandes prodígios, essas coisas todas, vai aparecer o precursor do fim dos tempos. A segunda testemunha de Apocalipse que anunciará a volta do Messias. E aí o que acontece? Diante dos trabalhos realizados pelo anticristo, de dominação e de poder, vai chegar um determinado momento que ele vai mostrar para que ele veio. Ele vai entrar lá dentro do terceiro templo, que será reconstruído lá em Israel. Ele vai colocar um ídolo dele. Os judeus fiéis não vão aceitar essa situação e vão se revoltar. Esta revolta dos judeus vai fazer com que aconteça a grande tribulação. Bem, nessa grande tribulação, porque os judeus vão perceber assim, puxa vida, nós crucificamos o Messias, estamos perdidos, porque a gente achou que esse era o Messias. E caíram numa armadilha, por quê? Porque deram plenos poderes aos inimigos históricos do povo dele para o anticristo, que estão dominando a Terra Santa e que fizeram de Jerusalém, aquela prostituta lá do livro do Apocalipse, a meretriz lá, a cidade de Jerusalém, como a capital de todas essas nações. E agora estão perdidos, estão sendo perseguidos. Só que aparece uma luz para eles. Que luz é essa? O precursor do fim dos tempos. Lembra que Jesus, quando chegou junto de João, qual era a função de João? Ele batizava com água as pessoas para que elas se preparassem. Era um batismo de conversão, de preparação para a chegada do Messias. Agora, o que esse novo precursor está fazendo? Ele está crismando, ele está marcando com o sinal, ele tem o selo de Deus nas mãos. Este anjo, que São João no Apocalipse está falando nessa história agora para nós, é a segunda testemunha de Apocalipse. Este selo é a marca do Espírito Santo. O que ele está fazendo? Ele está selando, consagrando os judeus para a fé em Jesus Cristo. Então, olha que cenário. Diante dessas tribulações, dessas perseguições, de tudo isso que está acontecendo, vai vir os castigos divinos, que são aquelas 7 trombetas, aquelas 7 taças. E essas 4 primeiras trombetas, esses 4 castigos de Deus, a ira divina, ela está representada logo no primeiro versículo aqui que nós não lemos, porque eu quero trabalhar melhor isso em outro momento. Mas é a segunda testemunha que vai fazer vir a ira de Deus sobre o mundo. Só que antes dessa ira acontecer, ele pede um tempo para quê? Para que ele marque, que ele consagre aqueles judeus que se converterão a fé em Jesus no fim dos tempos. Então, assim, o Apocalipse é muito claro quando ele fala que há um primeiro grupo, os que guardam os mandamentos de Deus, que têm o testemunho de Jesus. Aí, junto com esse grupo, vai se ajuntar este número dos escolhidos. Quem? 144 mil. Quem são? Os judeus que se converterão no fim dos tempos para a fé em Jesus. Onde nós vemos isso nos profetas? Quando Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles vão falar assim de um resto, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só um resto vai sobrar. Só um resto voltará para o Senhor. Que resto é esse? São esses 144 mil. E quando junta este grupo dos que guardam os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus, quem são? A igreja, os cristãos. E
se junta com esses judeus convertidos dos fins dos tempos, esse resto de Israel. Esses 144 mil se juntam, formam aquela grande multidão. Viu uma grande multidão que não se podia contar. Então, quando o precursor terminar o trabalho dele de conversão desses judeus, então vai vir sobre o mundo a ira de Deus, que são aquelas 4 primeiras trombetas que vão tocar. São castigos divinos que virão para... vai vir assim como uma resposta de Deus a todo o mal que o anticristo está causando no mundo. Percebe? Então agora nós demos mais um passo no entendimento deste precursor do fim dos tempos. Qual é o trabalho dele? O trabalho evangélico do precursor do fim dos tempos, aquela voz que clama na noite, é converter o resto dos judeus, o resto de Israel, os 144 mil. E juntar eles com a igreja, formar essa grande multidão que o Senhor virá buscar no fim do mundo. Amém? Espero que essa breve reflexão que nós fizemos agora sobre esses trabalhos evangélicos, tem muito mais coisa ainda que precisamos trabalhar. Mas precisamos ir falando aos poucos para que você consiga montar todo esse entendimento, toda essa revelação de Deus. Então nos preparemos de coração para que quando ele vier, por mais terrível que esteja acontecendo as perseguições no mundo, porque nós, fora de Israel, nós vamos estar sofrendo com a nova ordem mundial. Quem vai comandar a nova ordem mundial? É o anticristo. Porque como ele conseguiu trazer paz para o Oriente Médio, ele será eleito pelas nações do mundo como um líder mundial. Por isso nós falamos de uma nova ordem mundial. Quem vai mandar em tudo isso? O anticristo. Então, que estejamos preparados com as nossas lâmpadas bem acesas, com uma vida de oração, para que quando essas coisas começarem a acontecer, nós possamos estar firmes na fé em Jesus e dando testemunho da fé, guardando os mandamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou. Amém? E que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.